Fala pessoal, vamos para mais uma aula de laboratório de físico-química. Dessa vez a gente vai trabalhar com o tema de líquidos parcialmente miscíveis, sistemas ternários, ok? Então, sem mais delongas, aqui a gente está com o nosso estudo dirigido e a gente vai trabalhar com sistemas ternários. O que seriam isso, Bruno? São sistemas que contêm três componentes. A gente está acostumado a trabalhar basicamente com sistemas binários, né? Dois componentes aí na nossa mistura. E a gente viu na aula anterior o caso em que a gente tem um sistema binário formado por água e fenol. Né? Eles vão se comportar como líquidos parcialmente miscíveis. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com um sistema com três componentes, sendo eles a água, ok? Além da água, a gente vai estar trabalhando com o acetato e o etanol. Então, basicamente, a gente vai ter o estudo, a investigação aí de 12 sistemas, contém diferentes quantidades iniciais de acetato e de água. E o acetato e a água, né, como eles têm interações intermoleculares muito diferentes, né, a água é uma molécula polar, enquanto o acetato é uma molécula muito pouco polar, né, eles não vão se interagir por completo, independente da composição. Então, a gente vai ter um sistema parcialmente miscível formado pelo acetato e pela água, ok? E aí a gente vai adicionar um terceiro componente, que no caso é o alquetílico, que tem uma boa afinidade tanto com a água quanto com o acetato. Então, à medida que a gente for adicionando o etanol, o que a gente vai observar? Vai chegar um determinado momento que a quantidade de etanol é suficiente para solubilizar todo aquele sistema que continha acetato de etila e água. Okay? E aí nosso sistema passa de um sistema heterogêneo para um sistema homogêneo, ou seja, com apenas uma fase. Então, vamos tentar representar o que seria o diagrama desse sistema ternário aqui. Vou tentar mostrar para vocês. Vamos lá. Então, vamos verificar o que nós temos aqui. Nosso estudo dirigido. Beleza. Então, agora a gente tem o sisteminha aqui para representando um diagrama ternário. Beleza? Então, vamos lá. Nosso diagrama ternário está aqui representado. Reparem que em cada vértice desse triângulo equilátero eu tenho um componente, né? Então aqui em cima eu tenho o etanol, ok? Nesse vértice. Aqui nesse vértice eu tenho a água. E nesse vértice aqui eu tenho o acetato. As laterais, né, os lados desse triângulo equilátero, equivalem às misturas binárias respectivas entre os componentes que se encontram na aresta. Como assim, Bruno? Esse lado daqui, ok? Ele representa uma mistura entre etanol e acetato, ok? Tá? Esse lado daqui, ó. Beleza? Esse lado aqui de baixo do triângulo representa uma mistura entre acetato e água. E por último, esse lado daqui representa uma mistura entre etanol e água. Bom, qualquer ponto que se encontre dentro desse triângulo vai representar um sistema que contém tanto acetato quanto água quanto etanol. Tá? Então é importante que fique claro que qualquer ponto dentro do triângulo representa um sistema com três componentes. E aí a gente vai analisar que quanto mais próximo esse ponto tiver das arestas, e dos vértices, desculpa, maior vai ser a quantidade do respectivo componente. Então repare que aqui eu tenho um eixo
de percentual volume por volume do acetato. Quanto mais próximo eu tiver aqui do 100%, maior vai ser a quantidade de acetato. A mesma coisa vale aqui para o etanol, né? Quanto mais próximo desse vértice, maior a quantidade de etanol no meu sistema. E para a água também. Beleza? Então, a nossa ideia é tentar identificar, pessoal, os pontos em que eu vou ter a transição entre o meu sistema ficar heterogêneo, ele já estará heterogêneo quando a gente misturar acetato de etilo e água, e aí eu vou adicionando o etanol até essa solução ficar límpida. Aí significa que eu estou exatamente no ponto da minha curva de solubilidade. Eu vou tentar identificar esses pontos, a composição de cada um desses pontos para diferentes sistemas, diferentes misturas de acetato de etila com água, para a gente identificar a curva de solubilidade para esse nosso diagrama. Tá bom? Vamos tentar ver o que vai acontecer nesse experimento. Então, vou abrir aqui para vocês um vídeo mostrando como que vai ser o experimento. Vamos lá. E nós temos o nosso estudo dirigido e que vai ser o procedimento, né? Para cada amostra analisada, né? A gente vai dividir a turma de laboratório em 3 grupos, sendo que cada grupo vai analisar 4 sistemas, com um total de 12 sistemas, ok? Então, repare que a soma de acetato de etila com água sempre dá 25 ml. Só que as proporções entre essas espécies estão mudando. Olha só, para cada sistema, para cada amostra ser analisada, com auxílio de pipetas de 25 ml de capacidade, nós vamos adicionar os respectivos volumes aqui, tá, de acetato de etila e água destilada, dentro de um Erlenmeyer de 125 ml. Em seguida, com o auxílio de uma bureta que vai conter etanol, a gente vai adicionando gradualmente etanol, misturando, colocando esses sistemas em agitação, até que a nossa solução fique completamente límpida, translúcida. E aí a gente vai anotar o volume de etanol, okay, para cada um dos sistemas. Beleza? E aí é tranquilo. Sabendo o volume de etanol, se eu somar o volume de acetato com o volume de água e o volume de etanol, eu vou ter o volume total. E se eu pegar o volume de cada um desses componentes e dividir pelo volume total, multiplicando por 100, eu tenho o percentual volume para cada um desses componentes. Tá? Então a gente consegue, após determinar o volume de etanol necessário para deixar os nossos sistemas translúcidos, calcular também qual que é o percentual volume por volume de cada uma dessas espécies para cada um dos 12 sistemas a ser analisados. Beleza? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, então, como que vai funcionar a prática em questão. Nós temos aqui o nosso sisteminha, né? O Erlenmeyer de 125, a bureta, o álcool etílico, o acetato de etila e a água destilada, né? As pipetas de 25 ml de capacidade. Primeiramente, né, vamos fazer aí a adição, com auxílio das pipetas, do acetato de etila e da água destilada. Aqui o técnico começou pelo álcool etílico, provavelmente vai colocar aqui na bureta, né? Isso. Colocando na bureta, vai fazer todo aquele procedimento de zerar a bureta, tirar as bolhas, né? Então já está deixando a bureta preparada com o álcool etílico. Okay? O foco não está ajudando muito. Tá? Então, depois que a bureta já fica no jeito aí, zerada, a gente vai fazer a adição
utilizando as pipetas de 25 ml, né? Sempre importante trabalhar com uma pipeta para cada um dos componentes, né? Então a gente vai pipetar ali, provavelmente é do sistema, vamos ver aqui, provavelmente sistema 1, né? 3 ml de acetato e 22 ml de água. Mas vamos ver. Então está sendo feita a adição. Isso, né? Então está fazendo o sistema 1, 3 ml de acetato foi adicionado no Erlenmeyer. Agora, com a outra pipeta, né? Vai ser medido o volume necessário de água destilada para ser adicionado nesse sistema. Tá? No caso do sistema 1, são 22 ml de água destilada. Então, deixa eu voltar aqui. Aproximadamente 22 ml de água destilada, que deu para ver melhor, né? Pronto, sistema 1 está pronto. 3 ml de acetato de etila, 22 ml de água destilada misturado. E aí, repare que quando ele agitar o Erlenmeyer, na verdade ele tem um sistema que é completamente turvo. Tá vendo? Porque o acetato de etila e a água destilada não se misturam completamente. E aí, com a adição do etanol, a gente vai conseguir fazer com que esse sistema fique translúcido. Então, vamos observar aqui. A gente vai gotejando esse etanol. Gotejando etanol até o sistema ficar límpido. Repare que já está ficando menos turvo. Vou adiantando aqui para a gente ganhar tempo. Tá vendo? Ainda está turvo, né? Né? Tá quase ficando límpido. Ok? Então agora a gente já vê o sistema límpido, né? E aí o volume gasto de etanol vai ser visualizado na bureta. Depois disso, ele vai ser adicionado aqui, né? Como volume utilizado para o primeiro sistema. E esse mesmo procedimento, gente, ele vai ser repetido para os demais sistemas, do 2 até o 12, tá? Para a gente coletar os volumes de etanol aí em cada um dos experimentos. Bom, para calcular o volume total é super simples, eu já expliquei para vocês, basta somar o volume de cada um dos componentes. E, novamente, para você calcular a composição de cada um dos componentes, basta você pegar o volume respectivo de cada um e dividir pelo volume total. Multiplicando por 100, você vai ter o percentual o volume de cada um deles. Bom, então vamos analisar aqui agora como que a gente vai pegar aqueles temas que a gente determinou a composição, tá? Que é da transição de um sistema turvo para um sistema límpido, ou seja, de um sistema heterogêneo com duas fases para um sistema homogêneo com apenas uma fase. Como é que a gente vai representar isso no diagrama ternário? Bom, vamos lá. Aqui, na parte 2, pede para a gente identificar nesse diagrama ternário cada uma das amostras, das 12 amostras analisadas, construindo aquela curva de solubilidade do sistema água, etanol e acetato, tá? E
a gente ter aqui essa curva, né? Como é que a gente vai identificar isso? Beleza? Na prática, gente, nós vamos ter algo desse tipo aqui. Deixa eu localizar aqui para vocês. Na prática, quando a gente colocar os pontos, né, no diagrama, a gente vai obter uma curva de solubilidade mais ou menos parecida com essa, tá? Em que, repare que para o eixo, né, para misturas entre água e acetato, a gente tem uma faixa ali em que os nossos sistemas são immiscíveis, tá? Ou melhor dizendo, parcialmente immiscíveis. Só que à medida que a gente vai adicionando o etanol, chega um determinado momento que o meu sistema fica completamente miscível, ou seja, vai ter apenas uma fase, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês o seguinte, talvez você esteja perguntando, Bruno, como é que você fez para colocar cada um daqueles 12 pontos, localizar eles dentro do diagrama ternário? Então, eu vou pegar aqui um ponto P específico, que inclusive no estudo dirigido ele pede para você representar, tá bom? Vamos lá, como assim um ponto P, Bruno? Aqui, ó, gente. Logo aqui embaixo, ele fala para vocês, aqui na parte 3, embaixo do diagrama, para você identificar dentro desse diagrama também, além dos 12 pontos que nós trabalhamos na aula prática, um ponto P, que é um sistema que contém um percentual em volume de 20% de etanol e 60% de água. Beleza? E ainda pede para a gente calcular a variância. Então vamos lá. Eu vou ensinar como vocês localizam o ponto P. Por quê? Se vocês entenderem como que a gente localiza o ponto P, você vai conseguir localizar todos os outros pontos também. Ok? Então vamos lá. O ponto P ele tem 20% volume por volume de etanol e 60% volume por volume de água. Lá, tá aqui o ponto P. Vamos tentar localizar esse ponto. Então vamos lá. Tirei aí a curva de solubilidade para a gente tentar localizar o ponto P. O ponto P ele tem o quê? 20% volume por volume de etanol. Aí é o seguinte, pessoal. Bruno, como é que eu vou representar esse 20% volume por volume de etanol? Para representar no diagrama, você vai fazer o seguinte. Você tem aqui o eixo referente a quem? Referente ao etanol. Né? O eixo, na verdade, você tem um vértice. Vamos colocar aqui o etanol aqui em cima. E você tem um lado oposto a esse vértice. Tá bom? Esse lado aqui, ó, repare que é o eixo do etanol. Aqui representa 0% de etanol e aqui em cima 100%. 20% está aqui. Então, para a gente representar o etanol, você vai traçar uma reta paralela ao lado oposto ao do composto que você está medindo. A reta azul ela é paralela a esse lado que está oposto ao eixo do etanol. Marquei aqui no eixo do etanol 20, porque o percentual de etanol nesse meu sistema é 20% volume por volume. Bom, além disso, eu sei que o percentual volume por volume desse sistema também é de 60% para água. Então, novamente, eu vou localizar o vértice que contém a água. Esse eixo aqui, ó, desse lado do triângulo equilátero, representa percentual volume por volume de água. Aqui em cima é 0%, aqui embaixo 100%. Para eu representar essa composição de 60% volume por volume de água, eu vou pegar o lado oposto, okay, ao componente que eu quero fazer a leitura e eu vou traçar uma reta paralela a esse lado oposto, exatamente na composição que a gente tem de água. Então vamos lá, 0, 10, 20, 30,
40%, 50%, 60%. Essa linha verde ela é paralela ao lado oposto, né, do vértice, que tem o componente que eu estou medindo, e representa ali um sistema, né, qualquer ponto ali em cima daquela linha verde, representa um sistema que contém 60% volume por volume de água. A interseção natural dessas duas retas vai me dar o ponto P, né? E se eu tenho 20% de etanol e 60% de água, naturalmente os outros 20% tem que ser de quem? De acetato, que está representado por essa linha em vermelho. Repare que essa linha vermelha ela é paralela ao lado do triângulo que está oposto ao vértice que representa o acetato. Esse eixo aqui de baixo é o eixo de acetato, aqui representa 0%, aqui representa 100%, 20 está aqui, ó, 0, 10, 20, reta paralela ao lado oposto do eixo do acetato. Localizamos dessa maneira o ponto P. E é desse modo que vocês vão localizar também todos os outros 12 pontos, né, em cima das composições que vocês vão calcular por meio dos dados experimentais da adição de etanol necessária para tornar o meu sistema límpido. Ou seja, esses pontos aqui são os pontos experimentais que vão representar para a gente, né, aquele limite em que eu consigo ainda ter uma distinção entre duas fases no meu sistema. A próxima gota de etanol vai entrar num sistema que tem uma composição de etanol suficiente para que todos os três componentes fiquem miscíveis, formando uma única fase. Tá bom? Uma coisa que é solicitada aqui no estudo dirigido é a gente calcular a variância desse sistema do ponto P. E aí, gente, reparem o seguinte: o ponto P é um ponto que está dentro dessa curva de immiscibilidade. Portanto, ele tem duas fases, é um sistema ali, né, heterogêneo. Então, para calcular a variância, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a famosa regra das fases. A regra das fases original fala que a variância F é igual ao número de componentes menos o número de fases mais 2. Em que esse 2 aqui representa propriedades intensivas diferentes da composição, como temperatura e pressão. Só que no caso do nosso experimento, essas duas propriedades aqui elas são constantes. Então elas não variam, ser consideradas. E aí é o seguinte: a variância, tema no ponto P, vai ser o número de componentes que eu tenho: etanol, acetato de etila e água, 3, menos o número de fases naquela situação. Como eu estou dentro da curva de solubilidade, eu tenho duas fases. Quais fases, Bruno? Eu vou ter uma fase aqui, certamente, né? A gente vai ter uma fase mais próxima aqui da água, mais rica em água, e uma outra fase líquida mais próxima do acetato, mais rica em acetato. Beleza? Ok. Então a regra da fase fica 3 menos 2 fases, tem variância igual a 1. Dentro dessa região, basta você especificar a composição de uma das fases, ok? E você vai ter necessariamente a outra fase em equilíbrio. Combinado? Então assim a gente resolve o que está pedido aqui no terceiro item. E aí, gente, seguinte. Para finalizar, ele fala que a 25 graus em 1 atm, sabe-se que a concentração de etanol na fase rica em água do sistema descrito no item 3, daquele ponto P, é de 18% volume por volume. E aí, ele pede para determinar a composição de acetato, água e etanol, beleza? Em percentual volume por volume, da fase rica em acetato de etilo.
considerando que as condições aí de 25 graus em um ATM não são muito diferentes das condições que nós temos no laboratório. Então, a gente vai poder usar a nossa curva de solubilidade para tentar estimar o percentual, volume por volume, dessas fases, da fase rica em acetato. E aí, por último, ele pede para a gente ainda estimar o volume relativo das fases presentes, utilizando a famosa regra da alavanca. Tá? Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Vamos dar uma olhada? Vamos pegar aqui o nosso sistema. Aqui nós temos o ponto P. Ele me deu uma informação de que a fase rica em água, né, desse sistema do ponto P apresenta um percentual volume de etanol de 18%. Então vamos localizar essa fase aqui. Repare o seguinte: etanol está aqui em cima. Eu vou traçar uma reta paralela ao lado oposto ao vértice do etanol. Vamos avaliar aqui o eixo do percentual volume por volume do etanol, esse lado aqui do triângulo. Aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20, então 18% está por aqui. Tá? Essa reta tracejada em azul representa aí para a gente todos os sistemas possíveis que contêm uma concentração, um percentual de volume de etanol de 18%. A fase em equilíbrio vai estar exatamente em cima da curva. Tá? Então, aqui eu tenho a composição da nossa fase em equilíbrio, tá? Do ponto P. Então, se a gente traçar uma reta saindo desse ponto e passando pelo ponto P, ela vai tocar na curva em dois lugares. Aqui, referente à fase rica em etanol, fase rica em água, que contém 18% volume por volume de etanol. E essa outra aqui é a fase rica em acetato. Então, já que você já localizou essa fase rica em acetato, parece que foi, nesse caso aqui, foi até coincidente com um dos pontos experimentais. Não necessariamente vai ser com os dados que vocês fizeram, tá? Você basicamente vai fazer o quê? Você vai, a partir do ponto que tocar aqui, identificar as composições, tá? Que você vai ter para o etanol, né? Para o acetato e para a água nesse sistema, tá? Localiza, então, sua fase rica em água, que tem 18% volume de etanol. Traça uma reta passando pelo ponto P e aonde ela tocar, né, do outro lado da curva, vai representar a fase rica em acetato. Pronto, se você já localizou esse ponto, você consegue medir, né, qual é a composição de acetato, né, qual é a composição de etanol e qual é a composição de água. Né? Obviamente, a soma delas vai dar muito próximo de 100%. Então, eu vou deixar aí para vocês calcularem isso, até porque vocês têm que fazer com os dados coletados no laboratório. E depois ele pede o seguinte, ele pede para a gente estimar a abundância relativa em volume pela regra da alavanca. E aí, como que eu vou fazer isso, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Então, aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o nosso sistema ternário. Aqui é o sistema ternário, né? A gente já localizando que a gente já localizou, né? Tanto o ponto A, que representa a nossa fase rica em água, quanto o ponto B, beleza? Que representa a nossa fase rica em acetato. E agora a gente precisa medir, né, pelo braço da alavanca esses segmentos aqui, o AP e o BP, porque a proporção desses segmentos vai ser diretamente relacionada
com a abundância relativa entre as fases presentes, né? Repare que o braço da alavanca aqui, AP, ele é menor do que o braço da alavanca PB. Então, isso indica para a gente o seguinte: fase rica em água, como tem um braço da alavanca menor, ela é mais abundante do que a fase rica em acetato, que tem maior braço da alavanca. Para quantificar isso, a gente teria que medir a dimensão desses braços aí. Então, eu vou pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui uma régua, aqui, tá vendo? E aí eu vou ajustar aqui, ó, para a gente medir esse segmento. No meu caso aqui, ó, reparem aqui, ó, 0, 1, 2, 2,7. O total tem 2,7 centímetros, tá? O segmento AP tem aproximadamente 0,7 centímetros, né? Então, o segmento PB tem aproximadamente 2, né? Estão vendo aqui? A gente consegue fazer a medida aí dos braços da alavanca. Como que eu vou calcular, então? Vamos usar a regra da alavanca. Vamos colocar ali volume daquele ponto A, que representa a fase rica em água, vezes o segmento, né, o braço da alavanca dessa fase rica em água, que é qual? O braço da alavanca é o segmento AP. Tem que ser igual ao volume da fase rica, volume do ponto B, né, que é o volume da fase rica em acetato, aqui o ponto B, e vezes o braço da alavanca da fase rica em acetato, esse PB. Ok? Então, eu posso falar que o volume da fase rica em água é o segmento PB, braço da alavanca da fase rica em acetato, sobre o segmento AP, que é o braço da alavanca da fase rica em água. No meu caso aqui, né, esse segmento PB, vou mostrar aqui para vocês, né? Não estava mostrando direito. Então, olha só. Volume da fase rica em água vezes o braço da alavanca dessa fase, que é o segmento AP. Tá? Confere aqui. Ok? Segmento AP. Tem que ser igual ao quê? Ao volume, tá? Da fase rica em acetato vezes o segmento PB, que faz referência aí ao braço da alavanca dessa fase em acetato. Então, eu estou tendo a proporção entre o volume das fases, tá bom, gente? No meu exemplo, esse segmento PB aqui, ele vai valer quanto? O segmento PB vale aproximadamente 2 centímetros. E o segmento AP vale aproximadamente 0,7 centímetros. No meu caso, né? De vocês. Então, isso aí vai dar quanto aproximadamente? 2 dividido por 0,7. 2,86. Vou arredondar aqui, né? A fase rica em água é aproximadamente 2,9 vezes maior do que a fase rica em acetato. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Eu estou comparando os volumes da fase rica em água com o volume da fase rica em acetato. Como o braço da alavanca da fase rica em água é menor, a quantidade, o volume dessa fase vai ser maior, aproximadamente 2,9, 3 vezes maior do que o volume da fase rica em acetato. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente encerra tudo que foi solicitado no estudo dirigido. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Falou, fui!